Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Concreto Armado 1, aqui do Grupo NFTech. O tema da nossa aula de hoje é lajes em concreto armado. Dando sequência aí aos conteúdos que a gente viu nas últimas aulas, a gente viu toda a conceituação sobre concreto armado, as propriedades, os materiais, etc. E também viu como se dimensiona vigas, a gente analisou os principais fenômenos que acontecem em vigas de concreto armado, como a flexão normal simples, o cortante, etc. A gente viu toda essa parte introdutória de vigas de concreto armado e aqui a teoria ela é bastante semelhante. As lajes têm alguns comportamentos que são idênticos aos de vigas, então a gente vai dar sequência à nossa disciplina de concreto, agora iniciando nas lajes. As lajes que a gente sabe aí, pessoal, que é onde a gente mais tem volume de materiais, tanto concreto como aço, nas obras, As lajes, então, se a gente tiver um senso de grandeza aí, é onde a gente mais consegue economizar materiais tendo um dimensionamento adequado. E o oposto também é válido, onde a gente mais tem perdas, onde a nossa obra mais fica cara, no que se trata aí a estruturas, é nas lajes, principalmente quando a gente tem um edifício de múltiplos pavimentos, Quando a gente tem uma casa, por exemplo, as fundações ainda são mais representativas, A gente pode ter muito material contido nas fundações, mas quando a gente está falando de uma edificação de múltiplos pavimentos, um grande volume de concreto e aço está nas lajes, Então é muito, muito importante que a gente tenha esse entendimento. E aonde um bom projetista e um mau projetista se destaca, A gente conseguir ter esse ajuste fino, economizar na armadura que vai nas nossas lajes, isso é muito importante. Então vamos lá, iniciando aí pelas características gerais das lajes em concreto armado. Tá? Aqui a gente vai ver que muitas teorias são bastante similares às das vigas, São elementos que trabalham de formas parecidas, Os fenômenos são os mesmos, momento, cortante, etc. Então, boa parte até da metodologia de cálculo, das formas, etc., é bastante semelhante. Então, vamos lá, pessoal, o que é uma laje, Para que serve uma laje? Então, as lajes são elementos horizontais, São elementos distribuídos, Ou seja, onde a gente tem os pisos das nossas edificações, e são justamente os elementos que recebem as cargas aplicadas nos pisos e transmitem para as vigas, ou para os pilares quando a gente tem lajes lisas, que a gente vai ver na sequência. Mas então qual que é a principal função das lajes? Por que a gente precisa? São elas justamente que viabilizam o uso da edificação, ou seja, toda a usabilidade da edificação está nas lajes, é ali onde as pessoas transitam, é ali onde se colocam os móveis, onde os veículos transitam, onde se depositam as cargas, etc. Então, ela é um elemento muito importante, justamente essa é a função dela. Então, elas distribuem esses esforços gravitacionais, peso de pessoas, tráfego de veículos, depósitos, mobílias, etc. Tudo isso é distribuído para as lajes, que por sua vez distribuem para as vigas e para os pilares. Isso é a principal função, principal aplicabilidade das lajes. Tá? E um segundo viés ainda é que elas distribuem as forças horizontais entre os pilares. O que isso quer dizer? Imaginem uma edificação de múltiplos pavimentos, a gente tem os vários pavimentos lá. O esforço de vento ele vai se dar na fachada, Então o vento ele vai incidir na fachada. E todo esse conjunto dessas forças horizontais vai ser distribuído através das lajes, Então uma força de vento que chega na face, numa fachada da edificação, ele vai ser transmitido para os outros pilares através das lajes, que justamente são esses elementos horizontais, paralelos ao esforço que a gente tem de vento. Então, é muito importante, a gente sempre considerar isso. A gente fala bastante também quando está dimensionando que a gente considera lajes como diafragmas rígidos, justamente porque ela é um elemento, um pano, uma lâmina grande, ou seja, ela tem numa seção a maior parte da superfície desse elemento, então ela é muito mais comprida, muito mais horizontal do que a própria espessura. Então essa lâmina faz com que a gente tenha a distribuição dos esforços de vento através de todos os
para todos os pilares, né? Claro que uma estrutura com maior complexidade, com maior área de atuação de ventos, a gente também precisa aporticar essa estrutura, ou seja, distribuir algumas vigas no sentido contrário às fachadas, né, perpendicular às fachadas, para que a gente consiga ter uma estrutura aporticada entre, né, um conjunto de pilares e vigas, que a gente consiga ter uma estabilidade da nossa edificação. Tá? Então, essas são as principais funcionalidades das nossas lajes, né? Além disso, elas também contribuem para as resistências das vigas, né? Vocês vão se lembrar lá das aulas de vigas, quando a gente falou em vigas T, né? Vigas de seção T. Aqui, então, são as lajes, né, que fazem que dão essa rigidez às nossas vigas, né, que formam esse elemento em T, né? Além disso, então elas também são elementos de desempenho, né? Quando a gente fala aí de desempenho principalmente térmico e acústico, a espessura da laje é muito importante. Então, quer dizer, a gente tem uma edificação na parte de baixo e uma edificação na parte superior, é a laje que faz justamente esse isolamento térmico e acústico. Então, se a gente tem uma laje pouco espessa, né, que ela não é suficiente pela norma de desempenho, provavelmente a gente vai ter algum problema. Então, a gente tem que sempre lembrar que hoje em dia a gente tem que fazer as estruturas ficar de pé, ter durabilidade, etc. E também temos que seguir a norma de desempenho, né? E um dos pontos mais sensíveis dessa norma é justamente o desempenho acústico entre unidades. É uma coisa bastante comum, aqueles ruídos, né, barulhos de um pavimento para outro, justamente porque as lajes não estão adequadas conforme a norma de desempenho. Tá? Então, pessoal, aqui quando a gente estiver dimensionando nessa disciplina, a gente vai tratar bastante de lajes convencionais, tá? Que são aquelas lajes que estão apoiadas sobre vigas, né? A gente também tem lajes apoiadas diretamente em pilares, tá? Mas já é um cálculo mais requintado, então a gente não vai abordar isso, só vai conhecer, né? Mas não vai dimensionar. E a gente vai estar tratando normalmente de lajes convencionais, tá? E a gente vai passar por lajes maciças, por lajes nervuradas e por lajes pré-moldadas, que são os principais sistemas construtivos, sistemas de lajes que a gente usa na nossa região. Tá? Então, as lajes são elementos bidirecionais, né? Ou seja, a espessura, né, da laje, que a gente vai sempre tratar com H, é muito inferior às outras dimensões. Então, a gente tem uma lâmina, né, que duas dimensões são as maiores, e a gente tem uma que é irrelevante, que é a espessura, né? Então, ela tem esse comportamento, essa rigidez por causa disso, né? Então, as cargas normalmente vão ser perpendiculares ao plano médio da laje, ou seja, as cargas são perpendiculares, né? Pensem aí que são gravitacionais e a laje está na horizontal, tá? E aqui eu trago duas figuras, né, que a gente tem aí, uma laje antes da concretagem, né, onde a gente tem as escoras, as formas de madeira e as armaduras, né? Vocês podem ver na figura da direita, né, as escoras segurando a forma de madeira, né, para que depois o concreto seja projetado e após a cura se torne então a laje em concreto armado. E ali a gente vê também as armaduras, né, os aços que a gente distribui, nesse caso nos dois sentidos da laje. Tá? É uma laje convencional, uma laje maciça, né, convencional, que a gente utiliza bastante na nossa região. Agora, pessoal, então entrando, né, nos tipos de lajes, pensando quanto à teoria, né? Então, quer dizer, a gente hoje existem diversos tipos de lajes, pessoal, e novas tecnologias, novos materiais, mas a conceituação ela é bastante parecida. Então, vamos pegar aqui por essas quatro figuras, né? Na figura A gente tem uma laje lisa maciça. Tá? O que quer dizer laje lisa? Né? Aí a figura A, B e a C são lajes lisas. Quer dizer, lajes sem vigas, né? Ou seja, são lajes que a gente tem apenas a laje e os pilares. A gente não tem vigas entre pilares, que já é o caso da figura D. Então, as lajes lisas são aquelas que não têm nenhum tipo de vigas, né, em nenhuma das direções, e as lajes estão apoiadas diretamente sobre os pilares. Tá? Isso tem uma série de observações, né? A gente vai ver isso na sequência, mas
né, fazendo aqui uma introdução, lajes lisas maciças, o mais convencional utilizado é com proteção, né, porque a gente tem alguns efeitos, principalmente de corte, né, cortante, que a gente não consegue vencer só com a própria espessura da laje, nesse caso, né, então a gente acaba enrijecendo a laje através de proteção ou através de capitéis. Tá? Os capitéis são aqueles elementos logo no topo dos pilares, que vocês veem na figura B e C. Né? Na figura B, vocês veem que a laje nervurada, né, ela é todo o pano é nervurado, mas próximo aos pilares nós temos capitéis, que são elementos de enrijecimento, né, ou seja, eles enrijecem o topo do pilar para que a gente não tenha nenhum tipo de fenômeno excessivo de cortante, tá? Nesse caso de punção, tá? Que é um fenômeno bastante comum em lajes lisas. Tá? Esse tipo de laje a gente também pode chamar de laje cogumelo. Tá? Na figura C, vocês vão ver então uma laje lisa maciça, né, com capitéis. Então, diferente da figura A, né, a gente tem ali o pano de laje e a gente tem capitéis, que são aqueles espaços onde a laje é mais espessa, ela tem uma espessura maior, que a gente absorve ali todos os esforços de punção. Tá? E aí na figura D a gente tem uma laje maciça unidirecional. Por que ela é unidirecional? Se vocês pensarem ali, a gente tem um vão muito maior que o outro. Tá? Então a gente pode considerar que essa laje ela vai ser dimensionada como uma viga, né? Ela pode ser estruturada, né? Considerada como uma viga biapoiada, né? Com dois balanços nas bordas. Então pensem, a gente pode pegar a menor seção e armar a laje nesse sentido. Que é isso que a gente vai ter um ganho de dimensionamento também, né? Então, quer dizer, a gente considera vários trechos biapoiados, né? Que a gente tem na menor seção, e por isso que ela é uma laje maciça unidirecional. Então, a gente também depois tem as lajes maciças bidirecionais, que são as da nossa figura F, que a gente pode armar a laje nos dois sentidos, né? Tanto em X como em Y, então é uma laje armada bidirecional. E a gente tem ainda lajes nervuradas, unidirecional, né, que a gente tem as nervuras dispostas em um único sentido ou em dois sentidos. Tá? Laje nervurada unidirecional ou bidirecional. Então, esses elementos a gente vai ver na sequência, mas lajes nervuradas são aquelas que a gente tem um comportamento de seção T. Né? Ela tem esses enrijecimentos por baixo e ela se comporta como uma viga T, né? ou como um conjunto de vigas T dispostas ao longo do vão. Tá? Depois a gente também tem aqui uma laje maciça unidirecional, essa laje, no caso, não resistindo a esforços de vento, porque a gente tem dois pilares parede fazendo contraventamento. E aí, pessoal, a gente vai então agora falar sobre os tipos de lajes, tá? E aqui eu trouxe alguns tipos que são bastante convencionais na nossa região. Tá? Então, iniciando pela mais comum de todas, a mais convencional, que é a laje maciça. Então, essa laje, pessoal, ela é composta, né? A gente tem uma malha superior e uma malha inferior. Né? A malha superior resistindo a alguns momentos negativos, né? E a armadura inferior resistindo aos esforços de flexão, né, aos momentos positivos. E a gente tem lá então uma forma, a gente faz a forma ali com caixaria de madeira e depois posiciona a armadura e concreta esse elemento. Né? Então ela tem uma única espessura ao longo de cada vão. Né? A gente pode ter também alguns rebaixos e alguns enrijecimentos de laje. E o resultado final é justamente o que a gente vê na figura da direita. A gente tem um pano, né, contínuo, com uma espessura determinada, e essa laje é uma laje maciça. Então a gente normalmente vai estar trabalhando com ela apoiada sobre vigas, né, ela é uma seção uniforme e retangular, né, a gente tem essa espessura contínua, então a gente vai estar apoiando ela sobre vigas, isso que vocês veem na figura de baixo à direita. E aí a gente tem a distribuição dos esforços, né, da laje para as vigas e depois para os pilares. Tá? Esse é um tipo bastante comum. Né? A principal vantagem é que a gente consegue dimensionar o elemento como a gente precisa. Né? Então a gente pode trabalhar na espessura da laje,
né? Se a gente tem um vão maior ou menor, a gente consegue ir aumentando esse tipo de espessura, né? E assim a gente consegue também ganhar em desempenho, principalmente acústico, né? E uma das desvantagens é justamente a gente tem que utilizar formas, né? Então, para residências, né, obras de pequeno porte, a gente tem que comprar uma série de formas de madeira, né, caixaria, que a gente vai usar poucas vezes, né? E depois a gente fica com essas madeiras. No caso de outros sistemas de lajes, né, a gente não tem esse problema. Além disso, né, as lajes maciças elas não conseguem vencer vãos demasiado grandes, né? Aí a gente tem que partir para outro sistema de lajes. E, de certa forma, é um processo bastante simples, né? A gente monta a caixaria, larga as armaduras e concreta todo o conjunto. Outro tipo de laje, pessoal, que a gente utiliza bastante também aqui na nossa região, são as lajes nervuradas, tá? Que aqui a gente pode considerar como uma seção T, né? Aí se vocês observarem, né, como que é feito esse sistema, ao invés de você ter, por exemplo, lá uma forma lisa, né, uma forma reta, como era o caso das lajes maciças, aqui a gente pode utilizar sistemas de cubetas, tá, que estão ali posicionadas na figura de cima. Então você arma o escoramento, né, você posiciona ali os caibros e tal, e aí você vai montando as cubetas, encaixando uma após a outra. E aí, depois posiciona a armadura e concreta, tá? Com esse tipo de sistema, a gente tem uma solução estrutural bastante inteligente, porque a gente tem um grande volume de concreto na parte superior, né, que é onde a gente tem esforços de compressão, e a gente tem as armaduras, né, de flexão posicionadas na parte inferior, que justamente tem uma distância maior em relação à linha neutra. Então, com isso, a gente consegue viabilizar vãos um pouco maiores, né, e otimizar o conjunto entre concreto e aço, né? A gente consegue ter uma solução estrutural bem interessante. Uma questão que destaca a gente tem que sempre verificar se existem fornecedores de sistemas de cubetas, tá? Na nossa região isso é algo bem comum, a gente tem isso, né? Tem vários fornecedores que você pode alugar, inclusive, né? A gente não precisa comprar as cubetas e aí você vai modulando toda a laje com esse sistema. Lembrando, pessoal, que cada sistema de laje deve ser dimensionado adequadamente, tá? A gente não pode pegar o dimensionamento de uma laje maciça e distribuir as armaduras numa laje nervurada, tá? São sistemas diferentes, as armaduras são diferentes e a gente tem que sempre considerar elas como sistemas distintos, né? A gente não pode achar que todo tipo de laje é igual. Então, aqui ainda, né, nas lajes nervuradas, a gente também pode ter a utilização de EPS, tá? Então, esses cubos brancos que vocês veem na figura de baixo são blocos de EPS, tá? Isopor, que a gente recorta ali, né, ou compra pronto numa determinada seção, e a gente coloca isso justamente para criar essas seções T que a gente tem nas lajes nervuradas, tá? Aí depois a gente posiciona as armaduras por cima e concreta, né? Por que a gente usa isso? É justamente para criar as seções T e para ter um ganho de desempenho acústico, né? Principalmente térmico e acústico, porque a gente está colocando um material que é isolante, né? Isolante acústico, que é o isopor. Então a gente tem uma alternativa bem interessante, né, pessoal? Lembrando que sempre um ponto crítico, né, para as lajes de concreto armado é que a gente tem que sempre pensar bem no escoramento, né, no cimbramento desses elementos. Então, quando a gente está montando ali a caixaria de uma laje, a gente tem que sempre ter um escoramento adequado para que com o peso, né, o peso próprio do concreto que vai ser projetado em cima, a gente não tenha nenhum acidente de trabalho, né, uma laje ruindo ou algo nesse sentido. Então, é sempre importante a gente considerar e ter em mente o escoramento. Tá? Tem situações também que a gente tem um ciclo de concretagem bastante rápido, né, entre uma laje e outra. A gente também tem que respeitar, né, o tempo ali de cura e o ganho de resistência das lajes para seguir com um novo escoramento. Então a gente não pode sair concretando que nem um doido, né? A gente tem que sempre ter um escoramento adequado e uma cura adequada da mesma forma. Tá? Então, só um ponto importante, né, que para fechar as lajes nervuradas, né, elas já viabilizam vãos maiores, né, justamente porque a gente está utilizando um sistema otimizado, né,
e a gente não precisa ter vigas por baixo, né? A gente consegue ter uma laje menos espessa, tá? Então, quando a gente tem limitação de pé direito, isso é bem interessante, e a gente consegue ter vãos um pouco maiores em relação às lajes maciças. Aí outro tipo de laje, pessoal, bastante utilizado, tá? Na nossa região principalmente, são lajes pré-moldadas com vigotas e tavelas, tá? Então, a gente tem vários fornecedores, né, principalmente de tavelas na nossa região, que é uma região que tem uma argila com características bem interessantes, né? Então é fácil a gente comprar esse tipo de sistema. E aí o que a gente faz tem lá a forma de uma viga, né, que vocês veem na figura da esquerda, ali no meio. A gente tem uma viga e aí a gente vai apoiar em cima um conjunto de vigotas, tá? Que são elementos pré-moldados, vocês veem na figura da direita acima. Então são elementos pré-moldados que tem o comprimento é igual ao vão que a gente vai utilizar, né? Então o comprimento ele é personalizado e a gente vai posicionando eles com um distanciamento específico, que é onde a gente vai colocar depois elementos de preenchimento, que nesse caso são as tavelas. As tavelas têm aquele formato que vocês veem ali na figura, então a gente pode simplesmente apoiar nas vigotas, né, e aí ter um pano que dispensa formas, né? Nesse tipo de sistema a gente não precisa ter formas de madeira para as lajes, né? A vigota e tabela justamente faz esse tipo de função. E aí depois a gente vai posicionar sobre elas as armaduras, né? A gente vai posicionar as armaduras superiores que a gente tem e concretar uma capa de concreto, né? Então é um sistema bastante interessante, né? Principalmente quando a gente tem edificações menores, né? Ou com um menor valor agregado, né? A gente consegue utilizar sistemas com vigotas e tavelas e ela se comporta de uma forma de laje unidirecional, né? A gente tem aí as vigotas sendo apoiadas num único sentido, né? Então essa laje a gente sempre tem que armar ela de uma forma unidirecional. Então a gente arma sempre apoiado em vigas, né? E a gente vai armando as lajes dessa forma, tá? E aí, como a vigota tem uma rigidez muito maior do que a tavela, né, que é um elemento só de preenchimento, então o sentido das vigotas é o que determina o sentido da laje unidirecional. Tá? Esse sistema, pessoal, ele é bastante interessante em questões comerciais, tá? Ele é um sistema barato, a mão de obra não precisa ser especializada para utilizar, é bastante empregado, né? Na nossa região a gente tem alguns fornecedores que têm materiais de qualidade, né? Então é um sistema bem interessante e a gente consegue utilizar ele nas nossas obras sem muitos problemas. Tá bem? Então outro tipo de laje, a laje protendida. Tá? Nesse caso, nas figuras a gente está vendo uma laje lisa protendida, ou seja, ela não tem vigas, né? E o principal objetivo, né, da gente utilizar lajes protendidas, né, os dois principais são justamente ter grandes vãos, né? O sistema com lajes protendidas é o que nos viabiliza lajes com maiores vãos, né? Então, se vocês observarem nas figuras da direita, vocês veem que os vãos são amplos, né? A gente não precisa ter vigas embaixo, enfim. Então, normalmente, quando a gente quer ter um vão mais aberto, um vão maior, a gente pode utilizar a laje protendida. Esse sistema não é tão barato, eu diria, né? E não tão divulgado ainda, não tão difundido nas nossas obras convencionais aqui da região. Tá? A gente não tem fornecedores locais, né? Os fornecedores vêm de outras cidades, mas é um sistema bastante interessante. Tá? A gente já utiliza isso em algumas obras, né? Principalmente fora da região, e é um sistema que tem uma eficácia bem interessante. O funcionamento dela, vocês vão ver numa aula de concreto armado 2, tá? Como que essas lajes se comportam, mas, resumindo, né? A gente incorpora cordoalhas, né? Ou elementos posicionados na laje, que eles são pré-tensionados, né? Então eu faço uma pré-tensão, eu jogo como se fosse a laje para cima, e aí faço uma flecha ali, uma contraflecha, e aí com o uso da edificação, a laje ela vai descer e vai nivelar no ponto que a gente quer.
Então é mais ou menos esse o funcionamento, né? A gente gera algumas pretensões que depois, quando a gente tiver os carregamentos, ele vai neutralizar com aquilo que a gente fez anteriormente e a gente vai chegar com essa laje nivelada com uma resistência maior. Então por isso que a gente consegue ter vãos maiores também. Tá? É um sistema de lajes bem interessante, a obra fica limpa, né? É um sistema bacana, mas a gente precisa ter uma equipe, uma mão de obra um pouco mais qualificada, né? Porque a gente precisa de macacos hidráulicos para fazer a proteção, né? Então a gente tem que posicionar macacos na extremidade da laje para fazer essa proteção, né? E puxando, entre aspas, as cordoalhas, que são esses elementos azuis que vocês veem na figura. Então precisa de uma mão de obra um pouco mais qualificada, né? Mas é um sistema bastante interessante, pessoal. A gente vai ver isso na disciplina de concreto armado 2. E um engenheiro, né, que está se lançando no mercado de trabalho, ele tem que ter um conhecimento, por mais que mínimo, de sistemas com proteção. Tá bem? Um outro tipo de laje, né, as lajes treliçadas, tá? Que é bastante semelhar aos sistemas com lajes pré-moldadas, né, de Vigotta-Tavella. Até ali na figura a gente vê um exemplo disso, onde a gente dispõe aí treliças, né, treliças metálicas, né, que elas já vêm com uma capa, né, a parte de baixo já está concretada, então a gente não precisa de forma. E aí a gente posiciona entre esses elementos, essas treliças, placas de EPS, né, de isopor, ou tavelas, né, como a gente vê na figura. Então é um sistema bastante interessante também, a gente consegue trabalhar isso de uma forma bem tranquila nas nossas obras, e elas podem ser bidirecionais ou unidirecionais. O mais comum é justamente lajes unidirecionais, como vocês veem na figura de baixo. Tá? Então a gente precisa de um sistema de vigas, né, para apoiar esses elementos por cima, e é um sistema bem interessante, né? A gente consegue aqui também aliar desempenho térmico e acústico com desempenho estrutural. Tá? Então é um sistema bem interessante, né? Se utiliza bastante também aqui na nossa região, principalmente quando a gente quer vãos um pouquinho maiores do que os sistemas com Vigotta-Tavella, tá? Porque aqui a gente tem um desempenho interessante em relação a vãos. Tá? E um outro tipo de laje, pessoal, que eu trago para vocês, que é um tipo de lajes que está surgindo no mercado agora, né? Ele ainda estava sendo validado, enfim, poucas obras estavam aderindo, né? Uma novidade. Eu trago aqui para que vocês tenham conhecimento, é o sistema de lajes Bubble Deck, né? Então a gente tem uma série de bolas, né, de plástico, esferas plásticas, que são esses elementos brancos que vocês veem na figura da direita, né? Eles são transportados em sacos mesmo, né? Ele tem um peso específico muito baixo, então cada esfera dessa é de plástico, né? Então pesa praticamente nada. E aí você monta isso numa mesa, né? Então você tem aí sistemas de treliças, sistemas de armaduras que você vai posicionando com essas bolhas, né? Essas esferas. E aí você monta uma laje inteira e você pode içar ela e posicionar no local adequado. Tá? Então na figura de cima à direita a gente vê uma laje sendo içada, né? E daí ela vai ser encaixada na forma, né? no local correto, onde ela vai ser instalada, né? E aí depois disso a gente vai concretar e vai ter uma laje com um peso próprio bem pequeno, né? Porque a gente só tem o peso do concreto, né, sendo otimizado aí, e a gente tem essas esferas preenchendo justamente o miolo da laje, que é onde a gente tem tensões neutras, né, na linha neutra. Então é um sistema, pessoal, que está tendo bastante adesão, vai começar a ser executado em algumas obras, né? Não lembro de alguma obra aqui em Caxias ter sido feita com essa tecnologia, mas é bom que a gente saiba, né? Uma novidade bacana que já vem se discutindo em fóruns aí de projetistas de estruturas há um bom tempo, e ela tem um desempenho estrutural bem interessante também. Tá? Então, pessoal, eu trouxe agora alguns tipos aí de lajes para a gente ter conhecimento, né? E conseguir considerar quando que a gente utiliza uma e quando que a gente utiliza outra nos nossos projetos. Lembrando que para escolher um tipo de laje, né, é sempre importante a gente ter em mente quais são os condicionantes daquele projeto, né? O cliente ele quer só preço, ele quer desempenho também, ou os vãos são grandes, não são, eu tenho vãos
de duas direções, ou posso fazer sistemas unidirecionais, enfim. Então a gente sempre tem que considerar todos esses fatores, né, além da disponibilidade de fornecedores, é claro, né? E aí ter uma composição de custos para ver qual sistema de lajes é mais interessante. Nós aqui no escritório, por praxe, a gente sempre apresenta para o cliente mais de uma alternativa, né? Então a gente faz um dimensionamento com laje maciça, outro com laje nervurada e outro com laje pré-moldada, por exemplo, extrai os quantitativos e fornece para o cliente adotar o sistema que mais lhe é interessante. Então é uma prática bem sadia do nosso mercado, que a gente deve fazer aí sempre que possível, tá? Então agora, pessoal, que a gente já conhece aí alguns tipos de lajes, a gente vai para os critérios de projeto, né, já para iniciar. Depois, na sequência, a parte de dimensionamento, tá? Então, pessoal, as lajes aqui a gente tem que dimensionar ela, né? Os critérios de projeto que a gente tem que seguir são 3. Né? A gente tem que dimensionar a laje ao momento fletor, né? Ou seja, ao estado limite último, tá? Que isso vai nos dizer as armaduras que a gente tem que utilizar na nossa laje, né? A gente tem que dimensionar as lajes também ao estado limite de serviço, né? Aí no que se remete ao deslocamento da laje, né? Abertura de flechas, fissuras, etc. A gente tem que controlar os deslocamentos excessivos em lajes, né? Então pensem, é bastante comum, né, lajes mal dimensionadas terem aquela flecha, né, no meio do vão, aquela barriga, né, onde a gente vê claramente uma parábola, né? Então isso a gente dimensiona, isso está no estado limite de serviço, tá? E o principal fator para neutralizar esse fenômeno é justamente trabalhar na espessura. Então a gente sempre tem que trabalhar na espessura adequada para ter um bom sistema de lajes. Lembrando, pessoal, que quando a gente aumenta a espessura de uma laje, a gente também está aumentando o volume de concreto que vai nela, né? Então a gente tem que sempre fazer uma otimização entre espessura, aço e volume de concreto, né? E além disso, a gente tem que também verificar o esforço cortante, tá? Que vocês lembram aí como é o dimensionamento de vigas. Aqui ele vai ser bastante parecido e a gente sempre tem que verificar, tá? Um fenômeno bastante comum é termos punção, né? Que são esforços tangenciais, né? Esforços de cortante, em lajes, principalmente em lajes lisas, tá? Então aqui a gente tem que fazer essas 3 verificações: a momento fletor, ao deslocamento e a esforço cortante, tá? Isso para qualquer tipo de laje. Aí, pessoal, agora a gente tem que classificar, tá? Se a gente vai armar nossa laje em uma direção ou em 2 direções, ou em cruz, tá? Isso aqui para lajes convencionais, para lajes maciças, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o vão maior, né? Pensando que a laje é sempre um retângulo, né? A gente vai pegar o vão maior e dividir pelo vão menor. Se a gente tiver essa relação maior do que 2, né, então a gente tem uma laje unidirecional, uma laje armada em apenas uma direção, tá? Ou seja, a armadura do vão de cálculo, né, normalmente o menor vão, é calculada a partir das solicitações e a gente pode dimensionar como se fosse uma viga biapoiada, né? Então a gente pega o menor vão e faz como se fossem trechos, né, apoiados nas 2 extremidades. Tá? Então, a gente considera esse tipo de armadura e a armadura do outro vão, né, no vão maior, é uma armadura de distribuição de esforços só para a gente equalizar os esforços em todas as lajes. Então, a gente vai armar isso só em uma direção, a gente tem uma laje unidirecional, né, a gente dimensiona como uma viga. Tá? E outra hipótese é, quando a gente tem um vão maior dividido pelo vão menor ou igual a 2, aí a gente tem uma laje armada em 2 direções. Tá? Ou em cruz. E aí a gente vai ter as armaduras das 2 direções calculadas a partir das solicitações. Então esse é o método, esse é o dimensionamento que a gente vai ter aqui na disciplina, né, para lajes armadas em 2 direções. Então o pessoal chama, né, frequentemente na obra de malhas, né, a gente tem as malhas aí que são armadas justamente como um sistema reticulado, né, nos 2 sentidos, e a gente dispõe isso nas nossas lajes. Então, pessoal, aqui só trazendo esses exemplos, né? Um sistema de vigotas e tavelas é justamente um sistema armado em só uma direção, né? A gente tem a laje aí, a armadura superior,
né, armada num sentido, né, exceto em alguns casos que a gente vai ter nos dois sentidos, mas o usual é que a gente tenha só no sentido, e a gente tem as vigotas aí tendo sua rigidez, né? Então aqui uma exceção, né? Outro tipo também de exceções é quanto à rigidez, né? As lajes nervuradas também podem ser armadas em só uma direção, né? Exceto aí isso dizendo, né, pessoal, quando excede, quando é uma exceção em relação a essa divisão aqui, né? A vão maior sobre vão menor maior que 2. Tá? Então, aqui com vigotas e tabelas, a gente pode ter um vão quadrado, né? Uma laje quadrada, que a gente tem vãos iguais, mas a gente vai considerar ela unidirecional, porque a gente tem as vigotas num único sentido. Tá? E o mesmo para lajes nervuradas unidirecionais, né? Então, a gente tem armaduras, né? ou pontos rígidos num único sentido, por mais que a laje seja quadrada, né? E aí a gente trata ela como uma laje unidirecional, isso para o dimensionamento e para a parte de armaduras, tá? Então, pessoal, outro ponto muito importante é a gente ter a classificação quanto à relação entre os lados, tá? Então, a gente tem que entender um pouco sobre vinculação de lajes, tá? Aqui a gente vai ter 3 tipos de vinculação, pessoal, que são vínculos livres, tá? Que a gente vai ter então aí quando a gente não tem uma viga de apoio, né? A gente tem um vão livre, tá? Isso aqui a gente vai ter principalmente em lajes em balanço, em lajes lisas, né? Vãos livres, né? E a gente tem também vinculações de apoio, né? Que é aquele que a gente tem uma viga embaixo, né? Então a gente tem a laje, tem um ponto de apoio que é justamente uma viga, mas essa laje ela não tem continuidade para o outro lado, tá? Ela morre em cima da viga. Então isso a gente vai considerar um apoio, porque a gente não tem a continuidade na rigidez que simula um engaste, tá? Um engaste então é no caso da gente ter uma viga e a gente apoia, tem a nossa laje apoiada e a gente tem a continuidade dessa laje para a laje do outro lado. Então isso aqui a gente trabalha como um engaste, tá? Então diferença, viga, a gente só tem um apoio e não tem continuidade na laje. E engaste é quando a gente tem essa continuidade na nossa laje, tá? Então são esses os 3 tipos de vinculação, tá? Que a gente vai considerar em todos os nossos dimensionamentos. Tá? A gente tem livre, apoio ou engaste, tá? E aí isso vai definir em qual sentido a gente arma a nossa laje, tá? Nesse caso a gente está mostrando aí lajes unidirecionais que a gente arma nas 3 figuras da esquerda para a direita e na última de baixo para cima, tá? Então essas são as vinculações que a gente vai utilizar em todo o nosso dimensionamento, tá? Aqui tem um resumo, tá? Então laje, vinculação apoiada é quando a borda da laje é continuamente suportada por vigas, tá? Por paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos de bloco de concreto ou de pedras, tá? Então quando a gente tem um elemento de apoio embaixo, tá? Mas não tem continuidade na laje. Um bordo livre é quando a gente não tem, quando a borda da laje não tem nenhuma vinculação ao longo daquele lado, ou seja, só a laje, a gente não tem nenhum apoio embaixo. E vinculação engastada é quando a borda da laje tem continuidade além do apoio correspondente, ou seja, no lado onde existe uma laje adjacente. Então a gente tem que ter uma viga, um elemento rígido de apoio, e a gente tem continuidade nessa laje. Aí a gente está trabalhando com uma laje engastada. E aqui a gente vê as representações, né, pessoal? Engaste a gente simula ou com uma tarja cinza ou com aquele tracejadinho, né, que a gente vê ali em cima. E um apoio simples a gente vai ter uma linha contínua e o bordo livre a gente vai ter uma linha tracejada. Tá, pessoal? Então aqui um exemplo, né, de quando a gente tem para essa laje aí, para a gente tentar entender quais as vinculações dela. Vamos pensar o seguinte, tá? A gente vê ali pelos 2 cortes, né? No corte A, nós temos uma viga no extremo direito, uma viga no extremo esquerdo, tá? Nós temos apoio. Aí a gente tem que ver se nós temos lajes adjacentes. Nesse caso a gente não tem, né? No corte A, para a esquerda e para a direita, nós não temos sequência nas lajes. Então, esses 2 lados são de vinculação apoiada. Essa laje ela está apoiada nessas 2 vigas. Tá? A gente vai ter
o momento máximo justamente no meio do vão. Tá? Agora, se a gente pegar pelo corte BB, vejam que em cima a gente tem continuidade na laje, né? Vejam pela figura de baixo ali à direita, que a gente tem a indicação de um corte, né? Que a laje dá sequência, né? Enquanto à esquerda é um bordo livre, ou seja, o canto dessa laje aí em BB está em balanço, tá? Então é um bordo livre embaixo e um engaste em cima, tá, pessoal? Se ficou confuso, vocês podem voltar, retroceder o vídeo aí e acompanhar de novo. Tá? E aí uma observação sobre a vinculação, né, sobre o tipo de vinculação, né, que a gente tem que sempre considerar é aqui essa exceção, né, que uma laje ela não deve ser considerada engastada em outra quando essa outra laje tem uma espessura mais do que 2 centímetros inferior, ou seja, quando a gente tem a laje adjacente com 2 centímetros a menos, a gente já não pode considerar isso engaste. Tá? Justamente porque a gente não tem continuidade da armadura, etc. Então a gente vai considerar, quando a gente tem uma diferença aí maior que 2 centímetros, que é o caso da figura da direita, a gente vai considerar que a laje da direita, em cima da viga, está apoiada, né? Enquanto a laje da esquerda está engastada, porque a gente tem sequência nas armaduras, essa laje ela é engastada. Tá? Então essa aqui é uma exceção, que ela acontece frequentemente nos nossos cálculos, né, a gente tem que sempre considerar. Tá, outro ponto ainda sobre a vinculação, outra exceção é que toda laje rebaixada deve ser considerada apoiada. Tá? Então, mesmo com continuidade, né, vejam na figura de cima, mesmo com continuidade e com vigas ali, a gente não pode considerar esse tipo de laje engastada, justamente porque a gente não vai ter continuidade nas armaduras. As armaduras vão ter que ser feitas com algumas voltas aí, então a gente não tem continuidade nas armaduras. Tá? Isso acontece quando a gente tem rebaixos. E aí, uma exceção ainda é quando a gente tem uma laje em balanço com uma viga próxima, né? Aí sim a gente pode considerar o engaste, porque senão a viga seria hipostática. Né? Então, para a gente ter essa viga, essa laje em balanço adequada, a gente tem que considerar aquele ponto ali como um engaste. Essas são 2 exceções, tá, pessoal? O restante é conforme a gente viu nos slides anteriores. Tá, pessoal? E aqui a gente vai fazer agora um exercício sobre vinculação. Tá? Então peguem todo esse pano de lajes, né? Onde a gente tem aí os panos em cinza, tá? Ou seja, a nossa L4 e L6 são elementos rebaixadas. Tá? Então essas 2 lajes são rebaixadas, essas em cinza, né? E a gente tem nas linhas tracejadas as nossas vigas. Tá? Então a gente tem que determinar a vinculação dessa laje conforme as informações que a gente tem. Os pontos em preto são os pilares, obviamente. Tá? Então iniciando aí pela laje 1, pessoal. Vejam, à esquerda a gente tem a fachada, né? Não tem sequência de laje, então a gente tem um apoio, né? A linha contínua. Para cima da mesma forma, a linha contínua também. Para baixo, né, a gente tem sequência de laje, porém a gente tem uma laje rebaixada, né, naquele ponto. Então a gente considera um apoio, né, e não um engaste. Né? E para a direita a gente tem continuidade da L1 na L2, não ultrapassa 2 centímetros de diferença na espessura, então a gente tem um engaste. Tá? Então a L1 ela é apoiada à esquerda, apoiada em cima, apoiada embaixo e com engaste na direita. Tá? Nossa L2, por sua vez, a gente tem um bordo sem continuidade em cima, né? Então é apoiada em cima, e a gente tem engastes à direita, à esquerda e abaixo. Tá? Justamente porque a gente tem a L1, a L5 e a L3 proporcionando essa sequência nos engastamentos. Né? Vejam, agora indo para a laje 3, né? Que a laje 3 para a laje 2 viabiliza o engaste na laje 2, porque ela tem uma espessura maior, 3 centímetros maior. Agora, a laje 2 não possibilita um engaste na laje 3, porque ela tem menos de 2 centímetros. Então, a laje 3 ela tem apoios nas suas 4 extremidades. Para cima, por não ter continuidade de laje, a direita também. Para baixo, porque ela tem uma laje rebaixada, né, que não viabiliza
esse apoio, e a esquerda porque a diferença de espessura entre as lajes não forma um engaste. Tá? Então a laje 4 ela tem apoio à esquerda na fachada, para baixo também, e para cima e para a direita porque é uma laje rebaixada. Né? Então em lajes rebaixadas a gente não tem engastes. Né? A laje 5 ela tem engaste para cima, né? Fazendo divisa ali com L1, L2. A esquerda ela faz divisa com L3, né? E a direita ela faz divisa com L3, perdão. A esquerda ela tem uma laje rebaixada, então é um apoio, e para baixo é fachada, então apoio também. Tá? E aí a nossa L6 é aquela situação onde a gente não tem nenhuma laje ao lado, né? A gente só tem a L3, tá? E aí justamente a gente tem que considerar isso aqui como um engaste para essa laje L6 ser considerada estável, né? Senão ela seria hipostática. E aí um último ponto, pessoal, para nossa aula de hoje, né, um último ponto teórico aí para as lajes é o vão efetivo, tá? Quando que a gente considera aí o nosso vão, tá? Da onde a gente considera? Então a gente tem lá uma formulação, tá? De vão efetivo, LF, que é uma soma de LO, tá? Que é a distância interna entre as vigas, mais A1, tá? Que é igual ao menor valor entre T1, né? Que é justamente a espessura ali do pilar da viga, sobre 2, e 0,3H, tá? H é a espessura da laje, e da mesma forma o A2. Tá? Então aí a gente calcula e tem um vão efetivo. Tá? Para simplificar, pessoal, nos processos de cálculo, né, em alguns dimensionamentos reais, a gente vai considerar o vão efetivo dessa laje aí, o vão entre eixo dos apoios. Tá? Então a gente vai traçar no eixo aí do nosso T1 e no eixo do nosso T2 um vão efetivo, e é isso que a gente vai utilizar no nosso cálculo. Tá, pessoal, então, para a aula de hoje, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Essa teoria de dimensionamento de lajes, né? A gente viu aí como que a gente dimensiona lajes, etc, né? E na próxima aula a gente vai ter, então, o dimensionamento, né? A gente vai iniciar aí com a parte de análise numérica de lajes, tá? Na próxima aula a gente vai ver isso. Tá, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí da disciplina, né? Peço que quem possa aí me dê os feedbacks, né? Eu quero saber se está funcionando essa modalidade, né? Eu acho que é bacana porque vocês podem voltar, ver de novo, ver no tempo de vocês. E na próxima semana, então, a gente se vê de novo. Um grande abraço e até lá!